Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal SBT Sport Rio com Lucas Pedrosa, Fernandinha e Vene Casagrande trazendo as últimas notícias, as últimas informações do seu time do coração que não está numa boa fase, né? Já faz um bom tempo. O Vasco que enfrentará o Fortaleza no dia 3, mais conhecido como amanhã, né? O jogo será às 8 horas da noite, horário de Brasília. Um horário bom para quem vai assistir, né? Vai conseguir assistir o jogo inteiro. Às vezes tem pessoa que não consegue, porque tem que acordar no outro dia cedo. Mas o torcedor vascaíno que gosta, o jogo pode ser até de madrugada, que eu acho que eles vão assistir, né? Já amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e vamos lá assistir juntos mais esse vídeo, torcendo para que o Vasco dê uma melhorada aí no segundo turno, né? Porque a situação tá complicada, o Vasco precisa vencer o Fortaleza. Vamos para o Vasco. O Vasco terá desfalques importantes para a partida contra o Fortaleza, esse jogo amanhã em São Januário. Cadê? Treino intenso no CT Moacir Barbosa para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Sob comando de Rafael Paiva, o elenco do Vasco segue se preparando para a partida contra o Fortaleza, amanhã às 8 horas da noite em São Januário. A principal dúvida do time está na zaga, que contará mais uma vez com um desfalque importante. João Vitor sofreu uma lesão no joelho direito e vai ficar fora por pelo menos 6 semanas. Já o jovem Guilherme Estrela, que sentiu dores no joelho e foi substituído no Clássico, não teve lesão constatada e pode pintar mais uma vez no time titular. Matheus Cocão e David cumpriram suspensão e também podem retornar. O Cruz Maltino é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com 11 pontos conquistados, espera um caldeirão em São Januário para subir ainda mais na tabela. Vamos todos cantar. Ô, Lucas Pedrosa, sobe o drone, novidades da negociação com Coutinho, Felipe Coutinho. Exato, Fernanda. Como a gente trouxe aí, já tá tudo certo, o empréstimo com um ano de contrato aí, prioridade do Vasco nessa renovação de empréstimo no ano que vem ou até numa compra do Coutinho. E o Vasco está esperando a documentação do Coutinho para anunciar ele oficialmente. O Vasco está pronto para anunciar Felipe Coutinho, então tinha uma expectativa, tem ainda expectativa dessa documentação chegar para que o Vasco anuncie amanhã. Mas, enquanto não chega essa documentação, o Vasco já tem se movimentado de outras formas. O clube prepara aí um evento no dia 13 de julho, um final de semana, um sábado, onde o Vasco não vai jogar, não vai entrar em campo, para fazer essa apresentação do Felipe Coutinho em São Januário. Lembrando que São Januário é o seu último ano do antigo São Januário, desse São Januário que todo mundo conhece, histórico. Então vai ser uma grande apresentação e a última grande apresentação de um grande atleta, Felipe Coutinho, formado em São Januário, que deve contar com artistas vascaínos, deve contar com pessoas muito importantes na história do Vasco também. E a preparação do Felipe Coutinho, ela vai começar assim que ele assinar esse contrato. Então, ele só pode começar a treinar no CT Moacir Barbosa depois dessa assinatura desse contrato. No dia 11, ele vai ser inscrito como jogador do Vasco no BID. E aí, no dia 17, na partida contra o Atlético Goianiense, o planejamento do Vasco é já dar minutos ao Felipe Coutinho para que aí sim ele já esteja pronto na Copa do Brasil, nas oitavas de final, e possa ajudar o Vasco estando 100%. Só lembrando, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Souza já vem treinando individualmente com o seu preparador físico, estão em boa forma, é mais uma questão de ritmo de jogo de fato. E aí a gente está falando, Vene, de 3 jogadores importantes, principalmente o Coutinho, e são raros os jogadores que chegam num clube e mudam o que eles têm, o que eles se propõem a jogar, né? Hoje a gente encontra nesse cenário brasileiro o Everton Ribeiro, que já comentamos tanto por aqui. Não que ele seja só a andorinha do Bahia, mas ele é realmente um personagem importantíssimo, né? Aonde o Everton chega, o Everton briga por título. É só vocês olharem os últimos anos do Everton no Brasil. A última década.
Exato, a última década. O Cruzeiro, depois ele sai, quando volta o Flamengo e agora o Bahia. Então, assim, é um jogador que muda o jeito, aquele time briga, né? É claro que talvez seja tarde para o Coutinho brigar por alguma coisa no futebol brasileiro, mas talvez salvar o ano do Vasco, Vene Casagrande. Eu acho que ele tem potencial para sozinho fazer isso. Talvez individualmente falando, o Coutinho esteja pensando que o título dele seja salvar o Vasco da Gama, Verdade. ou tirar o Vasco da Gama desse momento ruim que o clube está vivendo. E a gente sabe que o Coutinho tem uma relação muito próxima, enfim, tem até uma parede, o Pedrosa pode me corrigir se eu estiver errado, uma parede lá em São Januário que é pintado com a imagem do Coutinho. Então, de fato, acho que o Coutinho, na cabeça dele, o título pode ser esse. Você tirar o momento do Vasco desse momento ruim que ele esteja vivendo. Agora, Coutinho, Souza, beleza. O Alex Teixeira eu não considero reforço. Já falei, vou repetir o que eu falei aqui anteriormente. Mas talvez com os outros? Ah, não vejo isso não, de verdade, Fernandinha Maia. Talvez vejo, melhore. eu vejo. Talvez o rendimento dele melhore, de fato, porque ele vai jogar ao lado do Coutinho, ao lado do Paê, a gente não pode esquecer do Paê, tem o Souza, mas até nesse momento, até ele entrar em campo, eu não considero o Alex Teixeira um reforço. Um jogador para compor elenco, ponto e acabou. Mas o Coutinho, de fato, é um baita reforço, acho que o torcedor vascaíno tem que comemorar, independentemente seja por empréstimo ou definitivo. Só um ponto que eu acho importante do que vocês falaram é o básico, o mínimo é permanecer. O objetivo isso. não é esse. Esse é o mínimo na cabeça deles. Por quê? Porque quando o Felipe Coutinho aceitou jogar no Vasco da Gama, o Pedrinho fez promessas a ele de que ele faria um time competitivo. Então não é só o Coutinho, o Alex Teixeira, o Souza que vão chegar. Já tem o Emerson Rodrigues que está contratado, o Vasco está em busca de um zagueiro, inclusive ontem perdeu o João Vitor, vai ficar pelo menos aí 6 semanas afastado por conta de uma lesão no ligamento e é um zagueiro que vinha jogando muita bola no Vasco. Então é uma posição prioritária, volante também é uma posição prioritária. Então, assim, o básico, o mínimo, é que ele permaneça. Mas o grande objetivo do Vasco com essa segunda janela é reforçar o time para que o Vasco consiga uma vaga na Sul-Americana. Conseguindo uma vaga na Sul-Americana e até indo mais longe na Copa do Brasil, que é uma competição teoricamente mais acessível, aí eles vão considerar essa uma boa temporada. Eu acho que só permanecer, que para o Vascaíno já seria um alívio imenso, não é o grande objetivo. E não é só isso, uma vaga não na ficar até a última rodada. Exatamente, com a é ter corda no tranquilidade. pescoço, É ter né, tranquilidade. Gente, espera aí. Léo Jardim, vou botar o João Vitor no bolo aí. João Vitor, Lucas Piton, Coutinho, Paier, Verrete, o Souza também. Chegando mais 3, 4 peças, o Vasco tem um time que pode ficar no meio de tabela tranquilamente. O Adson também. O Adson vem jogando muita bola, enfim, eu poderia citar outros aqui. O mínimo é esse, tem que reforçar no meio do ano para poder dar um segundo semestre tranquilo para a torcida do Vasco. Você falou aí do João Vitor, são 6 semanas, 6 semanas, é isso? é cerca de 6 semanas, né? Porque foi até com choque com o zagueiro do Botafogo, é muito importante a gente frisar isso. Uma coisa é lesão muscular, gente, aí a gente pode contestar a preparação física. Agora, choque, quando o cara tem um choque e ele tem uma lesão ligamentar, como foi do João Vitor, não tem como prever isso, não tem como prever, é uma coisa de jogo, é acidente de trabalho. Igual Estrela. Exatamente, acidente de trabalho, não tem como prever isso, então isso é muito importante a gente deixar claro. E o Vasco deve ir na quarta-feira contra o Fortaleza, Léo e Maicon novamente, o que espanta um pouquinho a torcida do Vasco. O Vasco é a pior defesa do Campeonato Brasileiro e que vinha se estabilizado com o João Vitor. Então, uma grande perda, talvez pior que ele, só o Verrete. Vamos lá agora, ainda aguardando a chegada do Thiago Almada, o Botafogo já treina. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. A janela do Vasco promete ser uma janela muito boa, né? A gente tem aí muitos jogadores que podem estar chegando. Acho que nos bastidores os caras devem estar fazendo algum trabalho para empréstimo, para muita coisa. Só que não é externado. Porque se você externa esse tipo de situação, você acaba gerando concorrência aí pelos jogadores que você está tentando, né? E o Vasco também está tentando vender aí a SAF, né, para outro time, para outro time, ó, para outra empresa. E se vender, o Vasco conseguir pegar uma SAF boa aí agora, né, alguém no estilo ali do Grupo City, o Vasco pode brigar por coisas a partir do ano que vem, né? Sem isso, o Vasco já vai provavelmente montar uma equipe mais competitiva. O Vasco já estando na Série A, vendendo a SAF, cara, a chance do Vasco vir muito forte no ano que vem, ela é gigantesca, né? A chance, ela é muito grande depois de toda essa reviravolta, depois de todo
esse trabalho, o Vasco conseguir permanecer na Série A. Se ele consegue permanecer na Série A e consegue a venda da SAF, a chance é muito grande de que o Vasco consiga, assim, vir muito forte ano que vem. Você tendo Felipe Coutinho, né, com a chance de permanecer, eu acho que ele vai ficar no Vasco, não acho que ele volta para algum outro lugar. Acredito que ele ficaria assim no Vasco. Caso contrário, eu não sei, vamos ver, né? Futebol é muito. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas eu acho muito difícil que ele deixe o Vasco para ir jogar em outro time, principalmente se for aqui no Brasil. Jogo contra o Fortaleza, jogo importante. O Vasco vencendo, ele dá uma desgrudada aí, né? Primeiro é o Fortaleza e depois é o Inter, depois o Corinthians. Corinthians é confronto direto, o Atlético Goianiense também é confronto direto. O Vasco tem uma draga aí, né? Olha aqui, tá tudo vermelho e amarelo. Tudo vermelhinho e amarelo. O Vasco tem 11 pontos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Também tem 11 pontos o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense enfrenta o Red Bull Bragantino, provavelmente. O Atlético Goianiense perderá esse jogo. Se o Vasco ganha, ele vai a 14. Já sairia, já desafogaria bastante ali, porque eu acredito que o pessoal ali de baixo, quem pode vencer é o Grêmio. Se o Grêmio vence, ele já sai também, né? O Grêmio já vai a 13. O Vasco então precisa vencer para ir a 14. Corinthians mudando o treinador agora, acabou de demitir o seu treinador. Acredito que não vença também. Fluminense também. Olha, o Vasco está tendo sorte, tá tendo muita sorte. 13 jogos para 19, 18, né? 18, 36. São 36 rodadas. O Campeonato Brasileiro é 38. 38, né? 38 rodadas. Então o Vasco tem mais 6 rodadas. 6 rodadas são 18 pontos. 18 pontos para disputar nesse primeiro turno. 18. O Vasco fizesse metade disso aí, né? 9, 9, 18. Se ele fizesse 9 para 11, iria a 20 pontos. Não estaria bom, né? Não estaria bom. Mas pela janela que promete fazer, eu acho que seria interessante, sim, se o Vasco conseguisse terminar o primeiro turno com 19 pontos para o segundo turno. Ia ter que fazer um pouquinho mais de 20, né? Ia ter que fazer uns 30 pontos no segundo turno. Terminar com uns 50 e conseguir uma vaga ali na Sul-Americana. Uns 47. Terminar com uns 47 já estaria legal.